Olá, educadoras e educadores interessados em promover a mandioca na cultura alimentar desse nosso Brasil. Hoje vou mostrar para vocês como que a gente preparou atividades utilizando a mandioca no projeto Histórias e Sabores de Mani. Eu sou Marina Viana, sou bióloga e educadora e quero ressaltar que o projeto foi uma ação conjunta com os artistas da Trupe Caracol e foi apoiado pelo PROAC, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A gente realizou esse projeto no município de Cananéia, com crianças de 7 a 10 anos, tanto em escolas públicas quanto em centros comunitários. E o formato que a gente fez foi bem adequado para essa faixa etária, mas é uma atividade que é super versátil. Então dá para fazer tanto com jovens e adultos, quanto com crianças menores, e dá para ter um formato bem específico para a primeira infância, que é um formato bem livre para exploração sensorial, para entrar em contato com os diferentes materiais, produtos, para conhecer melhor a mandioca, suas partes e seus produtos, que é super importante, né, para a formação do repertório sensorial, que acontece principalmente na primeira infância. Como que a gente conduziu isso, então? A gente teve um primeiro momento que foi a encenação da lenda da Mani, que dá origem à mandioca. A Trupe Caracol encenou essa lenda de uma forma super linda e envolvente, e é claro que nem todo mundo precisa ter um grupo de artistas para encenar a lenda. Você pode trabalhar com a narrativa, com uma contação de histórias, pegar a lenda ou até mesmo alguma adaptação, alguma história que fale sobre a mandioca e contar para o seu público. Eu tenho visto que o uso de narrativas para trabalhar com os alimentos tem sido muito potente, assim, engaja muito, as crianças ficam super interessadas, e em especial aquelas que têm restrições, que não têm muitos contatos sensoriais, tem muitas que não gostam nem de tocar coisas, alimentos frescos, coisas com texturas diferentes, coisas que vêm da terra, as coisas naturais. Elas se abrem de uma outra forma quando a gente começa a atividade com uma narrativa, quando essa história de alimento, de mexer em alimentos, ela vem de uma outra história, vem já engajada em algum contexto. Esse foi o nosso primeiro momento. Aí a gente deu início a 3 atividades, 3 momentos, 3 propostas práticas, mão na massa, com a mandioca, que você pode utilizar esses 3 momentos por si só, assim, de maneiras independentes. O primeiro deles, a gente, na verdade, dá início a partir de uma conversa, a gente pergunta para as crianças se elas conhecem, se elas não conhecem a mandioca, em que formatos que elas conhecem, receitas, os produtos, como que elas já comeram, o que elas gostam. E aí, a partir daí, a gente trabalha uma exploração sensorial a partir de uma exposição desses produtos e partes da mandioca. Então aqui eu tinha a mandioca, as gomas, né, o polvilho doce, o polvilho azedo, o sagu, a tapioca granulada e também algumas farinhas, farinha de mandioca fina, farinha de mandioca flocada, farinha de copioba, a farinha d'água, e também as partes da mandioca. A gente trouxe a raiz, 2 variedades diferentes, uma que é mais branquinha, a outra mais arroxeada, as manivas e um pouco das folhas. E aí você pode fazer com o que tiver na sua região, no contexto cultural, pode pedir para as crianças trazerem, se for alguma realidade mais de sítio, de famílias que produzem ou que tem algum contato com produtores, com feiras onde os próprios produtores levam as mandiocas da região, os caldos, se for uma região mais no norte, né, que tem diferentes caldos preparados com a mandioca. E aí você pode promover uma exploração livre desses produtos, em especial para as crianças pequenas, isso já abre milhares de possibilidades. E elas ficam super encantadas, em especial com as texturas dos polvilhos e das farinhas. Num primeiro momento, assim, rola um deslumbramento, até é muito legal de ver. Ou você pode provocar também algumas reflexões sobre as diferenças entre as texturas. Isso incentiva muito, né? Tanto o contato, esse repertório sensorial, quanto
o aprimoramento na busca de adjetivos para definir esses diferentes produtos. Para os mais velhos, assim, isso é bastante desafiador. Você pedir para que eles descrevam, para que eles tragam informações sobre as diferenças entre o que eles sentem com esses produtos. Num segundo momento, e aí isso já pode ser uma outra atividade, a gente vai trabalhar um processamento da mandioca. Esse processamento vai permitir com que eles vivenciem e compreendam um passo a passo que dá origem aos diferentes produtos, como é o caso das farinhas e das gomas. Se você tem uma turma que já está mais na idade, mais preparada para lidar com utensílios, como o ralador, o descascador, o fogão, eles mesmos podem participar desse passo a passo. Se a turma ainda, mesmo tendo idade, às vezes é muita gente, às vezes eles não estão preparados, nunca utilizaram esses materiais, você pode trazer a mandioca já raladas. Então, se você tem um ralador caseiro desses que tem diversas faces, eu gosto de trazer um ralado no grosso e um ralado no fininho. Isso já vai dar uma diferença de textura, a gente vai ver que o fininho ele vai ficar bem mais úmido, e aí acho que é interessante incentivar com que eles percebam essas diferenças. O que a gente vai fazer? A partir desse ralado é o que dá origem ao que se chama de massa da mandioca, que vai produzir as farinhas. E espremendo esse ralado, a gente consegue extrair um caldo, e desse caldo é de onde sai a goma, que vai dar origem aos polvilhos, à tapioca, ao sagu. Então, o que é legal é que a partir daí eles vão poder compreender a origem das farinhas. Não vai ser a farinha propriamente dita que vai sair daí, porque a gente não vai preparar ela, mas dá para entender como que se faz a farinha, como que se faz a goma. Então, o que a gente faz ou oferecer já essa mandioca ralada, ou convidar as crianças a ralar. O que eu lembro só é de sempre utilizar o ralador e o descascador com segurança, sempre indo em sentido oposto ao dos dedos, manter a firmeza no segurar a mandioca e a distância maior possível do dedo com o ralador. Ou você traz essa massa já ralada, e aí no caso eu recomendo que seja na parte mais fina do ralador, que ela vai ficar bem úmida, vai soltar mais caldo, pra gente extrair esse caldo e aí observar de onde que vem a goma da mandioca. Como que a gente vai fazer a extração da goma, então? A gente vai pegar essa mandioca, essa massa ralada, que tá no fininho, que tá bem úmida, e vai espremer ela num pano, num voal, num pano de prato. E aí as crianças podem fazer isso. Só a gente precisa lembrar de fazer numa bacia, porque a gente vai aproveitar o caldo. Então tem que fazer o caldo cair dentro da bacia e depois deixar ele descansando um pouquinho. Você pode fazer com que coloque toda a massa num único pano e as crianças apertam junto, ou passa de um em um, ou fazer de pouquinho em pouquinho. Cada um pega assim um punhado da massa e espreme um pouquinho. Aí vai do que for mais adequado para a turma que você tem. Esse caldo que está na bacia, ele vai descansar um pouquinho. E em pouco tempo a gente já vai ver um decantado. Esse decantado é o que é a goma da mandioca. E depois ele pode ficar um tempinho no sol, que vai secar e que é o polvilho, né? Mas mesmo ele molhado, já é super desperta muito interesse das crianças mexerem, porque ele tem aquela textura que é líquida e gomosa ao mesmo tempo. E as crianças pequenas em especial adoram e se envolvem muito em colocar a mão, explorar sensorialmente essa goma. A massa que fica ralada é uma massa que, se ela fosse bem fininha e fosse para um tacho, para um forno, ela viraria uma farinha de mandioca. Mas isso é mais difícil a gente conseguir fazer artesanalmente, assim, de um jeito mais caseiro, porque a gente não extrai toda a goma. O que a gente vai fazer nesse terceiro momento, então, é o preparo de um biju, ou como algumas pessoas dizem, uma tapioca rústica. Dá para usar tanto a massa da mandioca ralada mais grossa, quanto ela mais fininha. Acho que é legal não tirar tanto a goma, que vai ajudar a virar ela na frigideira. E aí a gente pode fazer tanto utilizando um fogareiro desses de camping, que é o que eu costumo usar,
mas se você não tem, dá para distribuir as frigideiras frias para as crianças e elas colocam a massa na frigideira. Pode ser tanto assim, rodelas, formando assim como se fossem uns bolinhos, umas mini panquequinhas, ou maior zona, assim como se fosse uma tapioca maior. Só vai ser mais difícil depois tanto de manusear na frigideira, quanto ainda vai ter o trabalho de cortar. Se faz em rodelas pequenas, aí depois cada criança pode comer uma. E aí você leva para a frigideira, leva para o fogão. Pode pedir ajuda de um adulto, de uma merendeira, se não tiver o fogareiro de camping, leva para o fogão da escola e depois traz para as crianças pronto. Ou, se for possível, trazer algum fogãozinho em que eles possam estar próximo, observar ou mesmo manusear. E aí, por fim, é o momento da degustação. Essa massa a gente pode temperar ela, colocar sal, ervas, pode também ser utilizada para fazer como se fosse assim a base de uma mini pizza, mas assim pura já é uma delícia e faz o maior sucesso entre as crianças. Essas foram as atividades que a gente fez no projeto, mas você pode explorar ainda outras possibilidades, como uma degustação entre as diferentes formas de preparar a mandioca. Então você pode levar já pronto esses bijuzinhos, uma mandioca cozida, uma farofa, de repente também explorar e pedir para que as crianças tragam receitas de família, pode de repente trazer uma coisa já preparada ou preparar junto com eles, pode fazer uma atividade com tapiocas hidratadas com caldos de vegetais coloridos. Enfim, a gente tem assim uma diversidade de possibilidades de explorações que vai ressaltar esse papel da mandioca na alimentação brasileira, na segurança alimentar. É legal trazer as origens da mandioca, as histórias, né, dos povos indígenas e de povos tradicionais que utilizam a mandioca há muitos e muitos anos, que ela tá na nossa alimentação, apesar da gente não lembrar, mas assim, em todo canto a gente vê alguém que come uma farofa, uma tapioca, um pirão, e trazer isso, falar mais sobre essas formas de preparo e sobre esses pratos tradicionais que tem na nossa alimentação. Agora vê aí se as crianças gostaram. Nome, Luiz Gabriel. O que você achou da mandioca desse jeito? A mandioca é muito boa. É? Adorei. Nunca tinha comido desse jeito. É? Ficou maravilhoso. Ah, que legal.